Bom dia, tá começando mais um episódio da Loléria, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele, bora pra mais uma semana. E hoje, na responsabilidade civil, um juiz em Fernandópolis homologou a recuperação judicial de uma santa casa sem fins lucrativos. E no processual civil, o STJ disse que produção antecipada de provas não pode virar pesca probatória. No civil, a justiça negou a indenização à família de paciente testemunha de Jeová após transfusão em contexto emergencial. E no tributário, o PLP 124 de 2022 tenta regulamentar a denúncia espontânea, com avanços pontuais e lacunas relevantes. No empresarial, uma reportagem apontou vínculo societário entre empresas de familiares de ministro do STF e um fundo citado no caso Master, e destacou que esse vínculo por si só não implica ilicitude nem responsabilidade automática. E o comentário de hoje é da Natália Brasil, que falou assim: achei a abordagem do caso do Banco Master simplesmente incrível. A narrativa em formato de investigação prendeu muito mais a atenção e deixou tudo mais claro, até mais simples de acompanhar o que todo mundo vem comentando por aí. Fugiu daquele padrão de casos que a gente costuma ver e trouxe um olhar diferente, bem construído. Ficou muito bacana mesmo, deu outra dinâmica ao tema. Tomara que tragam mais casos assim, de repercussão ou não, porque esse formato ficou show. Muito obrigada, Natália. E pra quem tá um pouco perdido sobre esse comentário, ele foi feito na última edição, que foi uma edição especial em que a gente trouxe um breve resumo sobre o caso Master. Bom, e depois desse comentário muito bacana da Natália, a gente não precisa nem convencer vocês, porque a Natália já disse tudo. Então, volta lá, escuta, comenta e participa, porque tá valendo uma caneca nessa sexta-feira. Então, bora pro episódio. Peguem seu café, coloquem o fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E a gente começa com responsabilidade civil. Em Fernandópolis SP, o juiz Heitor Katsumi Miura homologou o plano de recuperação judicial da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis, uma associação civil sem fins lucrativos que presta serviços hospitalares de alta complexidade pelo SUS na microrregião. O pedido de recuperação foi apresentado em julho de 2023, o processamento foi deferido com a administradora judicial e o plano com aditivos foi aprovado em Assembleia Geral de Credores em março de 2024. Com quórum qualificado em todas as classes. Na sentença, o magistrado registrou a controvérsia. Segundo o entendimento firmado pelo STJ, associações sem fins lucrativos não se enquadram como empresário ou sociedade empresária, requisito da Lei 11.101 de 2005. Ainda assim, apontou que não havia decisão transitada em julgado determinando nulidade automática do processo ou dos atos da recuperação. O juiz destacou a relevância da Santa Casa, o único hospital da microrregião apto a alta complexidade pelo SUS e responsável por mais de 80% dos procedimentos da rede pública, e homologou o plano com condições: prazo improrrogável de 180 dias para regularização fiscal sob pena de cessação dos efeitos e ressalva de impacto se houver decisão superior definitiva afastando essa possibilidade. Com a homologação, houve inovação dos créditos sujeitos ao plano, com prazos de pagamento contados da publicação da sentença. Início do ano, os prazos estão voltando pouco a pouco, mas como que está a organização interna do seu escritório para esse ano? Você sabe muito bem que atrair e manter cliente é o coração da advocacia, mas sem gestão, muita oportunidade acaba escapando. Por isso, a JusCast liberou um material prático, o Guia de CRM Jurídico, Gestão Simplificada de Clientes. É uma planilha para organizar contatos, acompanhar em que fase cada caso está e não perder retorno por falta de follow-up. O acesso está no link aqui na descrição. Você baixa gratuitamente e já coloca a gestão em ordem. E se a ideia é tirar plano do papel com liquidez, a JusCast também antecipa honorários de forma rápida e segura. E voltamos com as notícias com direito processual civil. A terceira turma do STJ firmou entendimento de que a produção antecipada de provas não pode ser usada como pesca probatória, ou seja, uma busca genérica e indiscriminada de documentos e informações só para ver o que aparece e tentar achar fundamentos para uma ação futura. A decisão reforça os limites do Instituto no CPC 2015. E exige respeito a critérios como necessidade, pertinência e proporcionalidade. O caso envolveu uma empresa que pediu a produção antecipada para investigar supostas fraudes societárias ligadas a uma operação empresarial ocorrida anos antes. O STJ concluiu que o pedido não delimitava objetivamente quais documentos eram pretendidos e nem apresentava justificativa concreta sobre a relevância probatória das informações buscadas, caracterizando finalidade meramente investigativa. No voto, o relator destacou que a produção antecipada tem finalidades
legítimas, como preservar a prova que pode se perder e facilitar a autocomposição. Mas o Instituto não pode virar instrumento de assédio estratégico ou de devassa generalizada em dados empresariais, sob pena de violar garantias processuais e materiais. A turma também reforçou que o requerente deve demonstrar interesse processual, indicar com precisão os fatos que pretende provar e os documentos específicos necessários, além de comprovar legitimidade e nexo direto entre a prova e a controvérsia existente ou futura. No caso concreto, esses requisitos não ficaram adequadamente comprovados, e o entendimento sinaliza limites importantes, especialmente em disputas empresariais e societárias com pedidos amplos de documentos. E vamos agora com o direito civil. A Justiça negou o pedido de indenização por danos morais feito por familiares de uma paciente testemunha de Jeová que recebeu transfusão de sangue durante atendimento médico, apesar de recusa expressa por motivos religiosos. A decisão entendeu que, no caso, não houve ato ilícito indenizável. A paciente estava internada em estado grave, com necessidade de intervenção imediata para evitar risco concreto de morte. Mesmo com manifestação prévia de recusa à transfusão, a equipe médica realizou o procedimento como medida considerada indispensável para estabilizar o quadro e manter funções vitais da paciente. O judiciário destacou que a liberdade religiosa é protegida constitucionalmente, mas não é absoluta e pode sofrer limitações em situações excepcionais, especialmente quando confrontada com o dever profissional de preservação da vida. Segundo o entendimento, diante de urgência e ausência de alternativa terapêutica eficaz no contexto emergencial, o médico tem dever legal e ético de agir para evitar o óbito. A família alegou violação da autonomia da vontade e da dignidade da pessoa humana, mas a decisão apontou que a atuação médica se deu dentro da boa prática, sem abuso, negligência ou imperícia. No recorte de responsabilidade civil, o julgamento reforçou que é necessária a presença de conduta ilícita, dano e nexo causal, e como não se reconheceu ilicitude, foi afastado o dever de indenizar. E vamos com o direito tributário. O projeto de lei 124 de 2022 busca regulamentar a denúncia espontânea do artigo 138 do CTN, ou Código Tributário Nacional, o mecanismo pelo qual o contribuinte regulariza a própria situação antes de o fisco constituir o crédito, com efeitos sobre multas. A proposta é tratada como um avanço parcial para dar mais segurança jurídica, mas sem encerrar as controvérsias que já existem na interpretação do Instituto. Entre os pontos positivos, o texto deixa expresso que a denúncia espontânea pode ser reconhecida mesmo depois de iniciados procedimentos de fiscalização ligados a obrigações acessórias, desde que ainda não tenha ocorrido o lançamento do crédito tributário, ou seja, a formalização da cobrança pelo fisco. A ideia é separar a fiscalização formal do momento em que o tributo é efetivamente lançado. Outro ponto destacado é a previsão de exclusão de multas moratórias e punitivas quando o contribuinte regulariza antes da constituição definitiva do crédito, reforçando o uso da denúncia espontânea como incentivo à conformidade fiscal e à redução de litígios. Ao mesmo tempo, o projeto é apontado como omisso em temas que concentram disputa. Não define com clareza a denúncia espontânea em parcelamentos, não detalha a aplicação em tributos sujeitos a lançamento por homologação quando há pagamento parcial ou fora do prazo e não fixa critérios objetivos para marcar quando começa o procedimento fiscal capaz de afastar o benefício. A avaliação geral é que, se aprovado como tal, o PLP tende a reduzir alguns conflitos, mas mantém abertas lacunas relevantes. E no direito empresarial, uma reportagem informou que empresas pertencentes a irmãos e a um primo do ministro do STF, Dias Toffoli, tiveram em determinado período participação societária de um fundo de investimento citado em apurações relacionadas ao caso Master. O levantamento foi feito com base em registros societários e dados públicos de órgãos oficiais. Segundo a apuração, esse fundo figurou como sócio de empresas ligadas a familiares do ministro. A matéria também registra que não há indicação de participação direta de Toffoli nos empreendimentos empresariais analisados e que os vínculos ocorreram no âmbito privado, com operações formalmente registradas nos órgãos competentes. O caso Master ganhou notoriedade por investigações que apuram possíveis irregularidades financeiras envolvendo fundos, contratos empresariais e operações consideradas atípicas. A associação do fundo às suspeitas investigadas motivou um mapeamento de relações societárias anteriores, incluindo participações em empresas de diferentes setores. No material divulgado foi ressaltado que o vínculo societário por si só não implica ilicitude nem responsabilização automática, e que eventual responsabilização depende de prova de participação direta em atos ilícitos ou de benefício indevido. Procurados, representantes das empresas mencionadas afirmaram que as operações foram legais e sem relação com irregularidades atribuídas ao fundo em outros contextos.
E agora a gente vai fazer um giro pelas principais matérias trabalhistas. O número de licenças auxílio por síndrome de burnout registrou crescimento expressivo nos últimos anos, pressionando os gastos previdenciários. O aumento dos afastamentos por transtornos mentais tende a impactar o equilíbrio financeiro do regime, indicando possível subnotificação e desafios para a gestão do INSS. A Lei 15.291 de 2025 altera a composição do TRT da 23ª Região, Mato Grosso, ampliando de 8 para 9 o número de desembargadores e criando cargos em comissão e funções comissionadas com recursos orçamentários existentes, sem aumentar despesas públicas, para ajustar a estrutura do tribunal diante do crescimento da jurisdição estadual. Funcionários da empresa Rápido Araguaia anunciaram paralisação das atividades em razão do atraso no pagamento de salários. A situação pode configurar descumprimento de obrigações trabalhistas, com possíveis impactos na continuidade do serviço e na adoção de medidas administrativas ou judiciais cabíveis. Então é isso, pessoal. A gente vai chegando ao fim de mais uma edição e muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. E eu quero aproveitar para agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. A Lua, Amaral Damares, Renato Martoni, Ciborgue, Arthur Forte, Natália Brasil, Karina, Reinaldo, Bela, Guilherme, Jéssica, Puscilas, Dali Viegas, Dora, Gui, Felipe Calou, Bianca Martins, Rafaela Alice e Shirley Gomes. Muito obrigado a todos que comentaram. Muitos comentários, hein, pessoal? Tô gostando de ver. E não se esqueçam da edição especial de domingo que a gente comentou no comecinho do episódio. Vão lá conferir porque tá realmente muito bacana. E também não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e avaliar a gente com 5 estrelas. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.leri, que estamos sempre repostando por lá. E não se esqueça também de se inscrever na nossa newsletter. É gratuito e o link tá aqui na descrição. Então é isso. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.